Beleza, galera? Espero que estejam todos muito bem, sétimo ano, muita saudade de vocês. Hoje nós vamos entrar numa das matérias mais importantes de todo o sétimo ano, tá? Nós vamos falar das equações, pessoal, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o que significa a palavra equação, tá? Gravem isso daí. Toda equação é uma igualdade. Então, equação nada mais é do que a igualdade entre duas coisas. Só que não é qualquer igualdade, ok? Olha só no conceito de equação que eu coloquei aqui para vocês, pessoal. Conceito de equação é a igualdade entre duas expressões matemáticas em que, vou até sublinhar aqui, ó, em que ao menos uma delas é algébrica. Vou repetir. É a igualdade entre duas expressões matemáticas em que ao menos uma delas é algébrica, ou seja, pelo menos uma dessas expressões que são iguais uma com a outra tem que conter letra, certo? Então, pessoal, uma equação nada mais é do que uma igualdade entre duas sentenças em que ao menos em uma delas vai apresentar uma letra. Tá? Pode ter mais de uma letra, professor? Pode. Tá? Mas em pelo menos uma das expressões tem que ter pelo menos uma letra. Tá? É uma igualdade. Apresentou uma letra, é equação, ok? Olha aqui esses exemplos que eu coloquei aqui, só por definição. Tá? Eu tenho aqui 2x mais 3 igual a 9. Ó, eu tenho aqui uma expressão matemática que é igual a outra expressão matemática, certo? E pelo menos em uma delas tem uma letra. Então isso daqui é uma equação, certo? Nessa daqui, ó, eu tenho 5a sobre 2 mais 7, que é igual a menos 1. Observa, eu tenho a igualdade entre duas sentenças matemáticas, né? A igualdade entre duas expressões matemáticas, e em pelo menos uma delas eu tenho uma letra. Né? Na verdade, é que eu tenho nas duas. Ó. Eu tenho aqui e aqui. Quando a gente fala pelo menos em uma delas, tem que ser em pelo menos uma. Se tiver nas duas, beleza. Mas tem que ser em pelo menos uma delas. Tá? Bastou ter em uma, ela já é considerada equação. Ao contrário dessas daqui, ó, eu tenho 6 mais 4 igual a 15 menos 5. Bom, se você verificar aqui, ó, 6 mais 4 dá 10, que é igual a 15 menos 5, que também dá 10. Beleza. Essa sentença aqui, né, essa expressão, é igual a essa. Mas as duas aqui são o quê? São expressões numéricas. Nenhuma delas é algébrica. Então, nesse caso, elas são simples igualdades. Elas não são consideradas equações. Tá? A gente fala que elas são simplesmente igualdades. Tá? Aqui, 60 sobre 3 é igual a 18 mais 2. Bom, 60 dividido por 3 dá 20, que é igual a 18 mais 2, que é igual a 20. Beleza, é uma igualdade, mas não é uma equação. Tá? Por quê? Porque não tem letra em nenhuma das expressões ali apresentadas. Ambas são numéricas, nenhuma delas é algébrica. Ok? Eu separei um pequeno vídeo para vocês de uma professora explicando o método de como a gente pode descobrir o valor dessas letras, dessas equações. Eu vou colocar esse vídeo para vocês, vocês vão assistir. Depois eu vou retornar e colocar mais alguns exemplos aqui, ok? Vamos para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? A pedido de alguns inscritos, a aula de hoje é sobre equações do primeiro grau. As equações, elas são ferramentas muito poderosas na resolução de situações e problemas. Mas hoje nós vamos aprender alguns exemplos básicos de como resolver uma equação do primeiro grau. Então nós vamos começar com o primeiro exemplo. 4x mais 12 igual a 0. É uma equação do primeiro grau por quê? Porque eu tenho uma letra, nesse caso essa letra é o x. Na matemática, essa letra nós chamamos de incógnita, por quê? Porque nós temos que encontrar o valor dela, então, como eu ainda não sei o valor, nós chamamos de incógnita. Mas no caso, esse x aqui, ele tem um expoente em cima dele.
E no nosso caso, como é uma equação do primeiro grau, esse expoente é o 1, mas ele não precisa aparecer. Se fosse expoente 2, nós teríamos uma equação do segundo grau. Mas no nosso caso aqui hoje é uma equação do primeiro grau. Então eu tenho uma incógnita que tem o expoente 1 e eu tenho também um sinal de igualdade que separa essa minha equação em dois membros. Primeiro membro antes do sinal de igual, segundo membro depois. Para eu encontrar o valor desta incógnita, desse x, eu tenho que deixar este x sozinho. Mas vejamos, eu tenho 4x, então, ou seja, 4 vezes x mais 12. Para eu deixar esse x sozinho, eu tenho que tirar esse mais 12 aqui. E a única maneira de eu tirar esse mais 12 é aplicando a operação inversa. Então, eu tenho 4x mais 12. A operação inversa mais 12 seria quem? Menos 12. Só que na equação, tudo que eu coloco no primeiro membro, que é antes do sinal de igual, eu tenho que colocar no segundo membro. Então, 0. Se eu coloquei o menos 12 aqui, eu vou colocar ele aqui também. Mas por que eu coloquei o menos 12? Para poder eliminar. Então, agora eu fiquei com 4x igual a 0 menos 12, menos 12. Eliminei e deixei o 4x sozinho. Só que o x ainda não está sozinho. Eu tenho 4x igual a menos 12. Qual é a operação inversa da minha multiplicação? A divisão. Então, eu vou aplicar a operação inversa aqui da multiplicação, a divisão. Então, eu vou dividir por 4. Só que na equação, tudo que eu acrescento no primeiro membro, eu acrescento no segundo também. Então, 4 dividido por 4, 1. No caso, sobrou quem? O x. Igual a menos 12 dividido por 4, menos 3. Encontrei o valor de x. Automaticamente resolvi a equação do primeiro grau. Então, nesta equação, qual é o valor de x? Menos 3. Você pode até substituir para ver se você acertou, né? Uma maneira de tirar a prova. Então, 4 vezes menos 3, menos 12, mais 12, 0. Mas, você também pode aplicar a operação inversa de uma maneira mais rápida, né? Vou utilizar o mesmo exemplo. Então, 4x mais 12 igual a 0. Então, você isola o 4x, que é igual... Algumas pessoas falam assim, o mais 12 é positivo aqui, vem para cá negativo. Na realidade, não é esse mais 12 que vem negativo, é a operação inversa dele. Então, eu isolo o 4x, que é igual a operação inversa do mais 12, menos 12. 4x igual a menos 12. Não deixei o x sozinho ainda, vou ter que deixar. Isolo o x, que é igual a menos 12. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, x igual a menos 12 dividido por 4. X é igual a menos 3. Então, quando você já estiver mais habituado a resolver, você já pode fazer de uma forma direta. Vamos agora a um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu tenho sinal de igualdade, tenho x no primeiro membro e tenho x aqui no segundo membro também. Para eu encontrar o valor dessa incógnita x, eu tenho que isolar tudo que for de x no primeiro membro. Como que eu vou fazer isso? Utilizando mais uma vez a operação inversa. Então, 5x já permanece aqui. Quem é a operação inversa do mais 2x? Porque como ele está aqui ó, na frente dele e não tem nada, significa que ele é um número positivo. Então, a operação inversa do mais 2x será quem? Menos 2x, que é igual... Quem que ficou depois do igual que não tem x? O mais 3, então ele permanece. E esse menos 6 aqui? Esse menos 6, ele era negativo, né? Ou seja, qual vai ser a operação inversa do menos 6? Mais 6. Então, eu vou ter 5x menos 2x, 3x, que é igual a mais 3 com mais 6. Tenho 3, ganho 6, fiquei ao todo com mais 9.
Então, nesse caso, 3x é igual a mais 9. E o x sozinho? X sozinho vai ser igual a mais 9. Qual é a operação inversa da minha multiplicação? A divisão. Então, x vai ser igual a mais 9 dividido por 3, mais 3 novamente. Então, nesse caso, nesta minha equação do primeiro grau, x também tem valor de 3. Aqui, quando você chega no 3x igual a 9, é a mesma coisa de você falar assim, ó, 3 xícaras custam R$9 e uma xícara sozinha. Então, uma xícara sozinha custaria R$3, tá? Você poderia até resolver agora aqui de uma forma direta, mas também pode aplicar a operação inversa. Vamos para um terceiro exemplo. Pessoal, nesse terceiro exemplo, eu tenho uma igualdade onde eu tenho frações. E agora, como resolver? Fácil também. Eu tenho uma igualdade onde eu tenho uma fração no primeiro membro e uma fração no segundo membro. Então, x mais 2 sobre 3 é igual a 2x mais 1 sobre 5. Quando eu tenho uma igualdade de frações, o que eu posso fazer para encontrar o valor do x? Eu posso aplicar uma multiplicação em x, ou seja, eu vou multiplicar este meu numerador com este denominador e este meu numerador com este denominador. Mas eu só posso fazer isso porque eu tenho uma igualdade aqui. Então, vai ficar como? 5 vezes x mais 2 igual a 3 vezes 2x mais 1. E agora eu vou aplicar a propriedade da distributiva. 5 vezes x, 5x. 5 vezes mais 2, mais 10. Igual 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes mais 1, mais 3. Aí eu cheguei como no nosso segundo exemplo. Tenho 5x mais 10 igual a 6x mais 3. Tenho que deixar tudo que é o valor de x no primeiro membro. Então, eu tenho 5x. Quem é a operação inversa aqui do mais 6x? Como ele está sozinho, não tem nenhum sinal na frente, significa que ele é positivo. Então, a operação inversa do mais 6x menos 6x, que é igual a, permanece o mais 3. Quem é a operação inversa do mais 10? Menos 10. E agora eu resolvo. 5x menos 6x, tenho 5x, devo 6x. Vou lá, pago e ainda fico devendo x, que é igual mais 3 menos 10. Tenho 3, devo 10. Vou lá, pago e ainda fico devendo 7, menos 7. Você encontrou o valor de x? Ainda não, por quê? Porque ele está negativo. Então, quando isso acontecer, você vai multiplicar tudo isso daqui por menos 1. Então, menos com menos, mais x vezes 1, x, que é igual menos com menos, mais 7 vezes 1, 7. Agora sim, você encontrou o valor de x. Esses foram exemplos básicos para você começar a aplicar e poder resolver as equações do primeiro grau. Eu estarei fazendo alguns vídeos com alguns problemas, onde você deverá interpretar o problema, identificar os dados para ver se você pode ou não aplicar a equação do primeiro grau. Mas por hoje é só. Se você gostou, clique em gostei. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida e muito obrigada! Muito bem, galera. O vídeo está muito bem explicado, tem exemplos bem simples, né? Vocês viram que a professora está falando de alguns métodos para a gente estar resolvendo uma equação do primeiro grau. Ela fala aí a equação do primeiro grau porque o valor da letra, o valor do expoente da letra vai ser sempre igual a 1, ok? Nesse caso aqui eu tenho x, ó, o expoente dele, que a gente não precisa determinar, vai ser igual a 1. Tá? Então, por isso que a gente chama essas equações em que apresenta letra com expoente igual a 1 de equações do primeiro grau, ok?
Vocês viram que ela apresentou aí, no primeiro exemplo, ela estava apresentando dois métodos. Só que o segundo método é o método mais utilizado e o mais prático da gente utilizar. É o que a gente chama de método da operação inversa. Qual é o objetivo de uma equação, pessoal? O objetivo de uma equação é descobrir qual é o valor da letra, que a gente vai ter que substituir aqui na letra, de tal forma que aquela equação se torne verdadeira, ok? Então aqui eu tenho x mais 3 igual a 5. Pensa comigo, de forma bem sucinta. Qual é o valor que somado com 3 que vai dar 5? Obviamente x só pode ser igual a 2, porque 2 mais 3 igual a 5. Só que, se o exemplo fosse um pouco mais complicado, bastava eu aplicar o método da operação inversa. Veja bem como que eu posso encontrar aqui o 2 através do método da operação inversa. Primeira coisa que você tem que botar na cabeça, você tem que isolar a letra, que a gente chama aqui no caso, letra dentro das equações de incógnita. Tá? Incógnita vem de não conhecido. Tá? Então, o valor não conhecido é a letra. Tá? Então, primeira coisa, eu tenho que deixar aqui, eu tenho que isolar essa letra. Ela tem que ficar sozinha antes da igualdade. Então, tudo que estiver junto com a igualdade, eu vou jogar... tudo que estiver junto com a letra aqui, eu vou jogar para o outro lado da igualdade, invertendo a sua operação. Tá? Percebo que aqui, junto com x, eu só tenho esse mais 3. O 3 está somando com x. Então, eu vou ter que pegar esse 3 aqui, esse mais 3, e jogar para o outro lado. Qual é a operação inversa da soma? É a subtração. Então, eu vou pegar esse mais 3 e vou jogar para o outro lado subtraindo. Vai ficar x igual, não está mais aqui, ele vai ficar sozinho aqui, né? 5, que já estava lá. Agora, esse mais 3 vem para cá menos 3. Ok? Logo, x vai ser igual a 5 menos 3, 2. Quer tirar a prova real, é só substituir 2 mais 3 igual a 5. Ok? Olha só essa daqui, pessoal. Observem que tanto aqui na primeira parte, antes da igualdade, quanto na segunda parte da igualdade, eu tenho letra. Certo? Eu tenho letra aqui e aqui. Bom, como eu havia falado para vocês, o objetivo é colocar a letra antes da igualdade. Esse 2A já está aqui. Ele permanece. Não vou mexer nele. Agora, esse mais A aqui, observa que não tem sinal nenhum antes do A, então ele é positivo. Esse mais A eu vou trazê-lo para o primeiro membro aqui, certo? Eu vou trazê-lo aqui, para antes da igualdade. Como ele está positivo, obviamente, ele vai vir negativo, ele vai vir subtraindo, né? A operação inversa. Então aqui vai ficar menos A, igual. Agora, depois da igualdade, eu vou deixar só os números, né? Igual eu fiz aqui nessa primeira, letra antes, números depois. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, letras antes, números depois. Depois da igualdade, eu já tenho mais 9. Ele vai permanecer aqui. Eu não vou trocar o sinal dele. Eu não troquei ele de lado. Tá? Agora, esse mais 4 aqui, ele vai ter que vir para cá. Só que ele está somando. Vai vir subtraindo também. Tá? Então vai ficar menos 4. Agora a gente faz. Eu tenho aqui os termos semelhantes, todos juntos. 2A menos A, lembrando que esse A aqui tem parte numérica igual a 1. Então, eu vou fazer 2 menos 1 vai dar 1. 1A, ou simplesmente A, que é igual a 9 menos 4, vai dar 5. Ok, galera? Então, esse é o espírito da coisa. Isso daqui é que a gente tem que prestar atenção. Sempre aplicar a operação inversa toda vez que eu trocar um valor de lado na equação. Está no primeiro, está antes da igualdade, vai para o segundo, troca a operação. Está do segundo, vai para o primeiro, troca a operação, ok? Se está mais de um lado, vai para o outro lado menos. Se está menos de um lado, vai para o outro lado mais. Se está multiplicando de um lado, vai para o outro lado dividindo. Se está de um lado dividindo, vai para o outro lado multiplicando. A gente vai fazer mais alguns exemplos aqui, tá bom? Observe esse exemplo C agora. A professora tinha feito no vídeo um exemplo mostrando quando eu tenho igualdade entre duas frações. Tá? Quando eu tenho a igualdade entre duas frações, basta eu multiplicar cruzado. Basta eu multiplicar cruzado, assim, multiplicar em x, como ela falou lá no vídeo, né? Então, eu vou colocar aqui, 3 vezes x mais 2. Então, eu vou colocar aqui, 3 vezes
x mais 2, que é igual a 2 que multiplica x mais 4. Vou ter que eliminar esses parênteses aqui, pessoal. Então eu vou ter que pegar esse 3 e fazer o chuveirinho com todos que estão aqui dentro. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, com esse 2, tá? Então, mais com mais vai dar mais, 3 vezes x, 3x, mais vezes mais dá mais, 3 vezes 2 dá 6, igual. Mais vezes mais dá mais, 2 vezes x, 2x, mais com mais dá mais, 2 vezes 4, 8. Deixa eu melhorar esse 8 aqui. Pronto. Agora, ó, aqui eu vou usar a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu tenho letra antes da igualdade e tenho letra depois. Eu vou colocar as letras antes da igualdade e os números depois. 3x já está aqui, né? Não mexo. Agora esse 2x aqui, esse 2x, ó, ele está depois da igualdade, está positivo, ele vem para cá negativo, ele vai vir subtraindo. Igual, o 8 já está lá positivo, eu não troco o sinal dele. E agora esse mais 6 vem para cá menos 6. Só trocar, ó, fiquei com números, letras antes, números depois. Agora fica fácil. É só pegar aqui, ó, 3x menos 2x, eu faço 3 menos 2 vai dar 1. 1x, que é igual a 8 menos 6, vai dar 2. Ok? Vamos fazer mais alguns exemplos. Beleza, galera. Olha só mais esses 3 exemplos aqui. Ó. Eu tenho 4x mais 6 igual a 22. Certo? Então, vou deixar... Eu só tenho letra aqui. Então, eu tenho que deixar essa letra sozinha antes da igualdade. Então, eu vou ficar aí. Lembrando uma coisa. Tá? Observe que junto desse x eu tenho 4 multiplicando e tenho 6 somando. Toda vez que eu tiver operações diferentes ali, eu sempre começo pela mais simples. Ou seja, eu sempre começo a isolar o x pela mais simples. Eu tenho multiplicação e soma. Eu vou começar pela soma. Tá? Eu vou começar a isolar pela soma. Eu sempre começa pela mais simples. Então aqui vai ficar 4x igual a 22. Esse mais 6 vem para cá menos 6. Ok? Então 4x vai ser igual a 22 menos 6 vai dar 16. Agora sim, ó, eu tenho um 4 que está multiplicando com x. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, esse 4 vai para o outro lado dividindo. Ó, vai lá para baixo. Ele vai servir como divisor do outro membro aqui. Certo? Então, x vai ser igual a 16 dividido por 4. 4. Ok? Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho 3x sobre 5 igual a menos 30. Pessoal, como eu havia falado para vocês, olha só. Eu tenho a multiplicação, né, o 3 multiplicando com x e o 5 dividindo x. Eu vou começar pela divisão. Né? Eu vou começar aqui, ó, pegando esse 5 e jogando para o outro lado da igualdade. O 5 está dividindo desse lado. Certo? Se ele está dividindo desse lado, qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, esse 5 vai vir para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 3x igual a menos 30 vezes 5. Joguei lá para o outro lado multiplicando. Ok? Então, 3x vai ser igual. Menos 30 vezes 5 vai dar mais vezes menos dá menos. 30 vezes 5, 150. Ok? Agora, eu tenho 3 multiplicando x. Se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar menos 150 dividido por 3. Logo, x vai ser igual a menos dividido com mais, dá menos. 150 dividido por 3, 50. Ok? Beleza. Agora, pessoal, veja bem. Eu tenho aqui, ó, de novo, igualdade entre duas frações. Como eu falei, tenho igualdade entre duas frações. Eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar aqui, ó, com A vezes 6 vai dar 6A. Né? 6 vezes A. Que é igual a 3 vezes 8. Então, aqui, 6A igual a 3 vezes 8, 24. Olha só, o 6 está multiplicando com o A. Então, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 24 dividido por 6. Logo, A só pode ser igual a 4. Ok, pessoal? Vou passar uma atividadezinha para vocês agora. Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, tá? Vocês têm que saber que uma equação ela é dividida em duas partes.
ela é dividida em primeiro membro e segundo membro, tá? Como que eu identifico o primeiro e o segundo membro de uma equação? Simples, pessoal. O primeiro membro é tudo que está antes da igualdade. Primeiro membro. E o segundo membro é tudo que está depois da igualdade. Certo? Então, a equação é dividida em duas partes. O que está antes, tudo que está antes da igualdade, a gente chama de primeiro membro. E tudo que está depois da igualdade, a gente chama de segundo membro. E cada membro, pessoal, cada membro aí de uma equação, ela é formada por termos. Né? Nesse caso aqui, esse primeiro membro é formado por 2 termos, e esse segundo membro aqui é formado só por um termo. Né? Enfim, aqui a gente consegue estar determinando quem é primeiro membro, segundo membro e os termos. Tá? E, pessoal, uma outra forma da gente chamar o resultado de uma equação é a solução, tá? Então, se você estiver fazendo algum problema, alguma situação, algum cálculo desse aqui, e estiver pedindo a solução da equação, ou o conjunto solução, nada mais é do que o valor que você vai ter que achar da incógnita, que é o x, ok? Agora vamos colocar a atividade. Muito bem, galera. As atividades que eu quero que vocês façam são essas daqui, da página 196 e 197, só conferindo aqui. Números 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10. Repetindo, páginas 196 e 197, números 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10, ok? No nosso próximo encontro online, a gente começa a fazer a correção, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.